quando você voltou pra cá, como é que foi sua vida? Como é que mudou, assim? Então, eu voltei pra cá, na verdade, e desabei, Sim. né, Falando nisso, você estava devendo dinheiro, né? Voltou devendo estava. dinheiro. Voltei pra Irlanda devendo 3.000 euros, comprei uma passagem Itália, sabe o que eu fiz? Hã. A passagem Itália-Dublin estava saindo o dobro do preço se eu saísse da Itália, fosse pra Bélgica e Bélgica viesse pra cá. E eu fiz isso pra pagar mais barato na passagem. Saí da Uhum. Itália, fui pra Bélgica, Bélgica eu vim pra Irlanda porque ia ser mais barato e eu não tinha dinheiro nem pra passagem. Sim, veio pingando. Hum. Desculpa, Felipe. Então, assim, eu voltei pra Dublin devendo 3.000 euros. Né? Hum. E 3.000 euros, ainda mais ao que isso aconteceu há 5, 6 anos atrás, era muito dinheiro. Então essa ajuda aí que o pessoal foi te dando quando você estava na Itália, somou isso aí? três Somou mil três euros? mil euros. Cara, Eu é voltei grana, pra. viu? É grana. Eu cheguei aqui, um amigo, eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, um amigo meu, primeiro aluguel, depois que eu cheguei aqui, ele falou: Paty, quando você tiver, você me dá, Tem pode deixar. 4.000 já. Já tá devendo 4.000. Ah, olha, Sim. eu vou falar pra você. A gente, não, a gente vai pra Itália reconhecer cidadania pra ter uma vida melhor e volta devendo Volta devendo, é. 4.000 euros aí. E aí? Voltei devendo. Aí eu voltei pra cá. Destruída emocionalmente por conta de tudo que eu tinha passado na Itália. 7 meses, né? 7 meses lá, nessa tortura por conta de cidadania. Tinha acontecido tudo isso, eu devendo. Cheguei em Dublin, eu desabei. Hum. Eu desabei, assim, de um jeito. Aí, o que que aconteceu? Eu voltei pra cá, eu pegava a ID, eu olhava a ID italiana, eu falava assim: "Gente, eu lutei tanto por isso aqui, mas eu tô destruída psicologicamente e eu tô devendo". E esse, Felipe, foi um dos motivos pelo qual, quando o oficial da Comune falou assim pra mim: "Você vai ter que voltar embora pro Brasil", eu pensava: "Meu Deus do céu, eu tô devendo lá em Dublin, como que eu vou juntar esse dinheiro no Brasil É. pra pagar esse pessoal de Dublin?". É, ia ser impossível, não ia, mas ia. Muito É. difícil. Sim. Então, assim, voltei pra Dublin destruída emocionalmente e eu olhava pra ID e eu falava: "Tá, e agora, o que que eu vou fazer com isso daqui?". Eu não conseguia, sabe, assim, quando você tem um documento que você tanto queria na tua mão, mas você tá tão acabada emocionalmente, que Hum. você não consegue enxergar as portas que aquilo ali pode te abrir? Foi Sim. assim. Então, o que que eu fiz? Cheguei em Dublin, primeiro trabalho que eu encontrei, eu entrei, que foi como housekeeping em um hotel. Era um hotel 4 estrelas, onde eu fazia aquelas camas king size gigantesca. Hum. Eu chegava em casa tão cansada, eu enchia a banheira de água e eu entrava dentro pra ver se passava aquela dor no corpo, pra ir trabalhar no dia seguinte. E daí fiquei, eu acho que 1 mês e meio nesse hotel, consegui fazer um dinheiro e pagar um pouco das minhas dívidas em Dublin. Hum. Mas aí, assim, eu estava muito acabada, psicologicamente falando. Então eu entrei num buraco que, assim, eu não queria sair de dentro do quarto, assim. Eu só saía para ir trabalhar e voltava, porque eu estava preocupada com as contas que eu tinha para pagar. Hum. Mas eu entrava dentro do quarto e a minha vontade era ficar ali. Para mim, eu enxergava o quarto, assim, uma caixinha escura, e eu não queria sair dali. Era ali que eu queria ficar. Meu Deus. Eu não conseguia ver caminho, assim. Hum. Sabe? E daí isso, acabou me trazendo crise de ansiedade. Às vezes eu tinha 2, 3 crises por dia, assim, de tremer e de sentir tudo rodar e de vista escura e eu não conseguia, tinha dias que eu não conseguia comer. Eu lembro que a minha flatmate, às vezes ela trazia biscoitinho de água e sal e água, não descia aqui, ó, chegava aqui, entalava, não descia. Hum. E eu tive essa depressão aí, tive essas crises de ansiedade uma atrás da outra, comecei a fazer um tratamento psicológico aqui em Dublin com outra psicóloga do Brasil, fazia com as 2. Eu sei que, assim, eu emagreci de um jeito que se eu não colocasse cinto, a calça caía, Meu Deus. Hum. sabe. Eu acho que assim, a pior fase minha em Dublin foi quando eu voltei da Itália com uma cidadania italiana na mão. E em tese você tinha toda a liberdade de trabalhar, de fazer tudo, mas por causa de tudo que você tinha passado. Tinha, mas assim, eu estava tão travada, emocionalmente falando, que eu não conseguia.
Eu não conseguia reagir, sabe? Tinha dias que eu ficava, o dia que eu tava de folga, eu ficava o dia inteiro dentro do quarto, com cortina fechada, e não adiantava ninguém falar assim, sai. Eu não queria sair. Parecia que assim, eu me sentia segura ali, e a única certeza que eu tinha era que era dali pra baixo. Eu cheguei num ponto, Felipe, que eu pensei assim, e se eu acabar com a minha vida? Meu Deus. E daí eu só pensava assim, minha mãe e meu pai. E minha mãe e meu pai, como que eles vão ficar com isso? Entendeu? Porque pra mim era dali pra baixo, não tinha pra cima. E teve algumas coisas que na época me machucaram muito, eu já estava muito machucada e me machucaram mais ainda, porque é aquilo, quando você tem amigo para ir pra balada, você tem um monte, né? E agora cai numa dessa pra você ver. E eu escutei pessoas que, assim, tava comigo em tudo quanto é balada de Dublin falando que era frescura. Entendeu? Então, quando isso aconteceu, quando eu escutei pessoas que se diziam estar tão do meu lado, falando que eu tava com frescura, eu escutei gente falar que eu não saía mais de casa porque eu tava metida, porque eu tinha reconhecido a cidadania. Sabe? Então, assim, tudo isso era mais um motivo para você desabar. E como é que você conseguiu se reerguer depois dessa? Então, aí, o trabalho que eu encontrei ajudou muito, porque daí eu saí desse hotel e eu fui trabalhar em uma empresa de inventário aqui da Irlanda. E nessa empresa eu fiz muita amizade. Eu conheci muita gente nova e pessoas que, assim, acrescentavam, sabe? Teve um rapaz que eu conheci lá, o Vitor. Hoje ele tá no Brasil, mas é uma pessoa que eu nunca esqueço, porque eu conheci o Vitor lá. E o Vitor, ele sabia de todos os problemas que eu tava passando. E ele, no dia que ele ficava sabendo que eu tinha passado mal, ele ia me buscar na porta de casa pra não deixar eu andar sozinha na rua. Então, eu acho que assim, eu comecei a me sentir acolhida por aquele pessoal ali, daí é quando você olha e você fala assim, existe alguém que tem carinho por mim. Sim. Entendeu? E, assim, lá naquela empresa foi quando eu comecei, aí eu consegui pagar as contas, então aliviou. Consegui fazer dinheiro ali para pagar as contas. Pagar o Comecei empréstimo? para pagar todos os empréstimos que eu tinha feito na Irlanda inteira. Porque, rapaz, talvez fosse melhor dever pro banco. Pois é, mas eu vou falar, eu não posso reclamar, porque assim, eu tive amigos que O pessoal foi compreensivo também. foi muito compreensível, mas também teve aqueles que, assim, E aí? e aí? E o dinheiro? É. Entendeu? Cadê meus 200 euros? Exatamente, entendeu? Ah, Então, assim, eu falo que toda a fase da minha vida selecionou muitas pessoas, e essa foi uma fase que selecionou muita gente, sabe? sim. E daí eu entrei nessa empresa e fiz amizade nova, e daí eu comecei a sentir o acolhimento ali do pessoal, sabe? Gostava da empresa que eu trabalhava. Então, isso acaba que te renova, né? E fazendo tratamento com terapia aqui, fazendo terapia no Brasil, sabe? E daí eu comecei a me reerguer aos pouquinhos, sabe? Mudei de casa, que a casa que eu tava morando na época também não tava me fazendo bem. Então, eu só tava lá porque eu não tinha dinheiro para pagar o depósito em outra. Então, a casa tava me fazendo mal, mas eu tava sendo obrigada a continuar ali. Quando eu paguei todas as minhas contas, que eu tive dinheiro para pagar o depósito em outra, mudei de casa. A outra casa me fez muito bem também. Então, é assim, aos pouquinhos eu fui voltando, Ah, que bom, né? sabe? Mas assim, é complicado, viu? É muito difícil, E Felipe. ainda mais aqui porque, assim, se uma coisa dessa acontecesse no Brasil, de qualquer forma você tinha sua família e tal, né? Perto, que podia te dar um apoio, né? Foi outra coisa também, que daí depois que eu consegui pagar as contas, tudo, todos os meus empréstimos, eu consegui ir pro Brasil. Fazia 3 anos que eu não ia. Então, eu consegui ir pro Brasil. Aí, o fato de eu ter ido pro Brasil renovou também, sabe? Então, assim, aos pouquinhos, eu fui me reerguendo, eu fui dando o passo que eu achava que eu não ia mais conseguir dar, porque eu achava que não ia conseguir mais. Nossa, mas eu nem imagino, assim,
Flávia, nunca passei por isso, então eu não sei exatamente como é o sentimento aí nessa hora. Mas imagino que não seja fácil, né? Não seja uma coisa Não, fácil. mas só, Felipe, que assim, não sei se você já percebeu isso, mas eu sou o tipo de pessoa que assim, eu acredito que nada é por acaso na vida da gente. Então, quando eu tava passando por tudo isso, eu ficava deitada lá naquela cama, naquele quarto escuro, pensando assim, gente, por que eu tô passando por tudo isso? Eu não sou uma pessoa ruim, eu não acho que eu seja uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa maldosa, isso, aquilo, porque o que que eu fiz pra merecer estar passando por isso? Hum, Eu ficava, né, ali, chicoteando dessa maneira. E daí, depois, quando eu consegui voltar à vida, quando eu consegui a caminhar de novo, vinha um monte de gente, várias pessoas que eu nem imaginava, e falava assim pra mim: eu tô passando pelo mesmo que você. Se você saiu, eu saio também. hum, Aí eu virava e falava assim: entendi por que que eu tinha que passar por aquilo. É que entendi. às vezes, assim, a gente passa algo difícil aqui, aí a gente vai usar aquilo para levantar outra pessoa ali, né? A É. gente é que escolhe o que que a gente. Depois que eu passei por esses quadros depressivos aí, Felipe, eu aprendi. Uma das lições que eu tirei disso é que a gente escolhe o que a gente faz com os momentos difíceis da vida da gente. A gente pode ficar ali o resto da vida se lamentando por eles, Hum. ou a gente pode usar eles para melhorar a nossa vida e a vida de alguém. Então, quando alguém vinha e falava pra mim: "Se você conseguiu fazer um intercâmbio, eu consigo também. Se você saiu de um quadro depressivo do jeito que você estava, eu consigo também", era quando eu virava e falava assim: "Agora eu entendi por que que eu tinha que passar por aquilo". Porque era através daquilo que eu passei que essa pessoa ia se reerguer. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.